Rey Mysterio é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores e mais influentes lutadores de todos os tempos. Poucos nomes na história da luta livre conseguiram deixar uma marca tão forte quanto a dele. Sua carreira atravessa gerações, e o impacto que ele trouxe para a luta livre e para o Pro Wrestling mundial é simplesmente inigualável. O mais impressionante é que mesmo depois de décadas competindo, Rey Mysterio continua se apresentando em altíssimo nível, provando que ainda tem muito gás para dar. Mas sua trajetória não foi feita apenas de glórias. Rey Mysterio passou por inúmeros altos e baixos ao longo da sua carreira. Ele conquistou 3 títulos mundiais da WWE, protagonizou momentos lendários nos ringues, mas também enfrentou derrotas duras, como quando foi obrigado a perder a máscara durante a sua passagem pela WCW, algo que para um lutador é um dos maiores golpes que pode existir. E mesmo já consolidado como uma lenda, Rey Mysterio viveu um dos períodos mais complicados de toda a sua carreira em 2020, durante a sua rivalidade com Seth Rollins. Essa história marcou de vez a fase sombria do Monday Night Messiah e também trouxe para o público a estreia de Dominic Mysterio nos ringues, e colocou Rey Mysterio em situações extremas, incluindo o infame momento em que ele acabou perdendo o olho em plena luta. Foi uma rivalidade que dividiu opiniões, mas não dá pra negar. Ela entregou momentos memoráveis, chocantes e completamente fora da curva. Até hoje, essa storyline é lembrada como uma das mais insanas e bizarras da história da luta livre profissional. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E bom gente, Seth Rollins começou a perder o controle durante a sua fase como Monday Night Messiah, depois de perder o título universal para o The Fiend's Bray Wyatt, em uma rivalidade que foi tão mal recebida que acabou virando os fãs contra ele. Rollins se encontrou em um momento de incertezas e sem rumo definido, e em sua tentativa de salvar o Raw, ele tomou uma decisão drástica, virou vilão pela primeira vez desde 2016, e ao seu lado contou com o apoio da dupla Authors of Pain, e logo depois recrutou Buddy Murphy para sua causa. Juntos, chegaram até a conquistar os títulos de duplas, mas rapidamente acabaram perdendo os cinturões, mostrando que a instabilidade ainda rondava esse novo caminho de Rollins. Quando chegou maio de 2020, a situação estava ainda pior. Rollins havia perdido sua rivalidade contra Kevin Owens na WrestleMania, e também fracassado na tentativa de destronar Drew McIntyre pelo título da WWE no evento Money in the Bank. Cada derrota parecia empurrá-lo ainda mais para o fundo do poço e em toda sua loucura. E foi nesse momento que o personagem do Monday Night Messiah começou a atingir níveis extremos. No episódio do Monday Night Raw do dia 11 de maio de 2020, Seth Rollins encontrou um novo alvo para canalizar toda essa frustração: Rey Mysterio. E esse ataque marcou o início de uma das rivalidades mais intensas e duradouras daquele ano. Uma guerra que se arrastaria até o final de agosto, recheada de momentos polêmicos, chocantes e que deixariam uma marca na história recente da WWE. E uma das coisas que marcou essa rivalidade é que Seth Rollins levou sua obsessão ao extremo, quando mirou diretamente no olho de Rey Mysterio, para mostrar o quão perturbado ele havia se tornado como Monday Night Messiah. A WWE preparou uma cena brutal logo após uma luta de duplas, em que Seth Rollins e Buddy Murphy enfrentaram Rey Mysterio e Aleister Black. Mas dessa vez não se tratava de um simples ataque com uma cadeira de aço ou um golpe comum de finalização. Rollins foi muito além. Ele pegou a cabeça de Rey Mysterio e pressionou o olho do lutador contra o canto dos degraus de aço do ringue. A cena foi chocante, grotesca e intensa, deixando claro para todos o quanto Seth Rollins estava afundado em sua própria loucura. Esse momento não só serviu para vender a gravidade da situação e preparar o caminho para o retorno de Rey Mysterio, mas também abriu espaço para algo ainda maior: a entrada de Dominic Mysterio na história. Até então, Dominic era visto apenas como o filho de Rey Mysterio, um novato com uma cara de bom moço, sem grandes características próprias, e vivendo totalmente na sombra do seu pai.
mas o ataque ao olho de Rey Mysterio mudou tudo isso. Foi esse acontecimento que serviu como combustível para que Dominic desse seus primeiros passos dentro da WWE e se tornasse parte central da rivalidade contra Rollins. A partir dali, a guerra não seria apenas de Rey Mysterio, mas também de sua família. Isso deu ainda mais peso à rivalidade, que se transformou em uma das histórias mais intensas daquele período da WWE. E foi então que a empresa resolveu ir além de todos os seus limites com o evento The Horror Show at Extreme Rules. E foi nesse palco que Rey Mysterio, depois de retornar à programação, lançou um desafio insano para Seth Rollins, uma luta Eye for an Eye, literalmente olho por olho. E as regras eram tão absurdas quanto o próprio nome sugeria. A única forma de vencer seria arrancando o olho do seu adversário. Foi isso mesmo que você escutou, arrancando o olho do seu oponente. O combate só terminava quando um dos lutadores tivesse o olho extraído do seu rosto. E apesar de toda a proposta parecer completamente ridícula, a WWE até conseguiu entregar uma luta menos bizarra do que muitos imaginavam. Na prática, o confronto funcionou como uma No Disqualification Match. Só que esse detalhe grotesco sendo trabalhado ao longo do combate pelos dois. Rollins e Rey Mysterio se esforçaram para transformar a ideia em algo crível, jogando a tensão e a violência em cada momento. No final, Seth Rollins acabou vencendo ao repetir a cena que havia chocado o público semanas antes, pressionando o olho de Rey Mysterio contra os degraus de aço do ringue. Só que dessa vez, o desfecho foi ainda mais estranho. Assim que o combate terminou e Rey Mysterio foi levado para os bastidores, Rollins começou a vomitar no meio do ringue, em choque pelo que havia feito. O curioso é que essa reação parecia totalmente fora de lugar. Afinal, Rollins já havia feito exatamente a mesma coisa com Rey Mysterio pouco tempo antes. Então, por que só agora ele estava tão abalado? Essa contradição acabou deixando o final ainda mais esquisito e contribuiu para que essa luta entrasse para a história como uma das mais bizarras e polêmicas já realizadas na WWE. As consequências dessa rivalidade tiveram um enorme impacto, tanto em Seth Rollins quanto na família de Rey Mysterio. Depois da luta no Extreme Rules, Dominic Mysterio decidiu encarar Rollins de frente, não aceitando mais ver os ataques cruéis contra o seu pai. E foi então que ele fez a sua estreia em uma luta solo na WWE, justamente no palco gigantesco do SummerSlam. Dominic mostrou muita coragem e surpreendeu o público com uma performance cheia de vontade, mas acabou derrotado pelo Monday Night Messiah. Porém, essa derrota não demorou muito para ser compensada. Apenas uma semana depois, no evento Payback, Dominic se uniu ao seu pai em uma luta de duplas e juntos eles conquistaram a vitória sobre Seth Rollins e Buddy Murphy, conquistando um momento especial para toda a família Mysterio. E com o fim da rivalidade, os caminhos começaram a mudar. Rollins perdeu seus aliados, mas seguiu em uma frente com uma das melhores rivalidades de toda a sua carreira contra Edge, ao mesmo tempo em que começava sua transição gradual para o personagem do The Visionary. Já Rey Mysterio e Dominic continuaram lutando lado a lado, chegando até a conquistar os títulos de duplas. No entanto, enquanto Rey Mysterio mantinha sua posição como lenda, Dominic ainda lutava para encontrar sua identidade como personagem. Ele parecia preso à sombra do pai e não conseguia se firmar diante do público. Isso só mudou em setembro de 2022, no evento Clash at the Castle, e foi lá que Dominic Mysterio chocou o mundo da luta livre ao trair o seu próprio pai, e também Edge, se juntando ao grupo Judgment Day. Esse momento marcou o nascimento de um dos maiores vilões da era atual da WWE, o heel mais odiado de toda a companhia. No fim das contas, a rivalidade entre Rey Mysterio e Seth Rollins pode não ter sido perfeita, e é claro, deixou muito a desejar em alguns pontos, mas é inegável que ela foi um divisor de águas para os personagens de Seth Rollins e principalmente para a evolução de Dominic Mysterio, que deixou de ser apenas o filho de Rey Mysterio, para se transformar em um dos nomes mais odiados e comentados da WWE. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!